Olá, meu ser professor, canal bem na bio. Eu espero que, se nós chegamos até você, você curta o nosso trabalho, curta, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque estamos produzindo muitas aulas de biologia para chegar até você e você mandar bem, mandar muito bem na sua escola, na faculdade, no seu Enem, no seu vestibular. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e apoie o nosso projeto. Se você assistiu às aulas anteriores, conceitos em genética, testes sobre conceitos e a famosa primeira lei de Mendel, a lei da separação dos fatores. A lei que vai falar que os gametas são puros, que apresentam apenas um fator, no caso, um alelo. Então, a gente vai pensar em nomezinhos legais que aparecem quando você vai estudar genética. Primeira lei de Mendel ou monohibridismo com dominância. Gregor Johann Mendel viveu entre 1822 e 1844. Ele morava num mosteiro, basicamente. Depois ele foi ordenado padre, dava aulas de ciências, era professor na região onde ele morava, na atual República Tcheca, hoje, e ele observava muito o ambiente ao seu redor. E era muito disponível espécies de ervilhas, Pisum sativum, as espécies ou a espécie de ervilha disponível. E ele percebia que existiam plantas altas, plantas baixas, plantas com flores terminais, axiais, plantas que davam sementes lisas, rugosas, amarelas e verdes. Gregor Mendel analisou 7 características e ele gostaria de entender como isso era transmitido aos descendentes. Genética, a capacidade de procriar. Hereditário, aquilo que é transmitido de uma geração para outra. Então o senhor Gregor Mendel fez vários trabalhos, envolveu a análise dessas características das ervilhas, fez cálculos matemáticos e proporções matemáticas, fez publicações, mandou para alguns lugares, mas ele não foi muito bem, talvez, entendido. Paralelo a isso, na época, se você lembrar de 1859, tinha sido publicado A Origem das Espécies de Charles Darwin. Então, Charles Darwin e Gregor Mendel foram, contemporâneos. O Mendel jogava no time dos hibridistas, que cruzavam variedades, analisavam características. E os trabalhos mendelianos e darwinianos da época não se encontraram. Somente depois esses trabalhos irão se encontrar. Mas Charles Darwin ocupava ali uma grande parte do mundo científico e o interesse. E Mendel trabalhava com ervilhas. Não era muito animador, não era muito empolgante, talvez, a ideia dessas ervilhas. Mas Gregor Mendel faz as suas publicações em 1865/66, as datas aí de publicação dos artigos que ele distribuiu, e depois nos deixou em 1844, vive nos nossos corações até hoje. E Gregor Mendel foi redescoberto com seus trabalhos em diferentes lugares, Calcoren, Sugdrevis, Tetchemark, na Dinamarca, em outros lugares, enfim. Esses trabalhos foram redescobertos na Alemanha e na Inglaterra, se não me engano. Enfim, não vou lembrar os países direito, mas esses trabalhos foram redescobertos. E aí essa galera que estava também estudando uma fonte de tentar explicar a hereditariedade vai dar todo o crédito ao senhor chamado Gregor Johann Mendel, ou Johann Gregor Mendel. E esse cidadão vai ser considerado o pai da genética. Então a gente vai pensar, obviamente, em genética com aquilo que é capaz de procriar, aquilo que eu vou pensar em transmitir aos descendentes. Monohibridismo. Monohibridismo porque a gente vai analisar uma característica. Por exemplo, vamos analisar a cor das ervilhas. Ok, então vamos tentar determinar como ocorre a transmissão dessa característica. Gregor Mendel analisou 7 características. As ervilhas que ele estudava têm 14 cromossomos numa célula diploide. Então as ervilhas tinham basicamente 2N igual a 14. Logo, a gente ia ter os parzinhos de cromossomo, parzinho de cromossomo.
iam ter 7 pares. Eu vou colocar aqui o azão e o azinho para representar uma característica, ok? Se 2n igual a 14, n vai ser 7. Então você vai ter 7 pares de homólogos e ele analisou 7 características. Olha que coisa maravilhosa. E cada uma dessas características estava em um par de cromossomo. Olha que coisa louca. Então, alguns autores vão falar, poxa, Mendel teve uma sorte muito interessante em relação ao seu trabalho, ou ele não tinha uma maldade em relação a observar o que estava acontecendo ali nos seus olhinhos. Mas 2n igual a 14, 7 características analisadas. As mais famosas para você são cores e formas de ervilha. As ervilhas são plantas que têm flores, são do grupo das angiospermas, e elas têm uma grande capacidade de autofecundar. Elas têm a flor, e aí tem estrutura masculina e feminina ali juntinha, e ela realizava a autofecundação. O Gregor Mendel vai lá, pega as plantinhas, tira a parte masculina, deixa só a parte feminina. De outra, ele tira a parte feminina, deixa só a masculina. Vai lá, pega o pólen, leva e ele faz essa polinização cruzada para garantir uma fecundação cruzada, tipo cruzamento das ervilhas, para ele analisar as características e como ocorreria essa transmissão. Pureza, lei da pureza dos gametas. Os gametas são as células reprodutivas. Em plantas, a oosfera é o gameta feminino e nas angiospermas e gimnospermas, o núcleo espermático vai ser o gameta masculino. Então é como se fosse o espermatozoide e o óvulo, pensando, por exemplo, na nossa espécie, pensando em animais de uma maneira geral. Espermatozoide, ovócito / óvulo. Se eu olhar para características analisadas, cor das ervilhas. Então, amarela cruzada com verde. Ele não fazia essa representação cromossômica, até porque a herança cromossômica e a associação dos genes no cromossomo, tudo isso vai vir só depois de 1900. Mas aqui eu já fiz a representação. Se ele cruzava uma ervilha amarela com verde, ele certificava que aquela amarela era uma amarela pura. Por isso que eu coloquei geração P, P de puro ou homozigoto. Então ele cruzava amarelo com amarelo, nascia só amarelo, amarelo com amarelo, nascia só amarelo. Pegava essa amarela, analisava, falava, fica aqui amarelinha. Pegava a ervilha verde, cruzava com verde, só verde, verde com verde, verde, nascia verde, verde com verde. Ok, deixa aí verde. E um dia ele juntou a amarela cruzada com verde. Quando ele cruzou a amarela com verde, ele teve uma descendência, F1, primeira geração de filhinhos, ervilhas, de 100% amarelas. Qual é a diferença dessa amarela para essa amarela sóste? Aí a gente vai analisar no genótipo. Aqui era a geração pura, azão, azão. Lembra da historinha? Um cromossomo de origem paterna, então vem um azão para cá, um de origem materna, vem um azinho daqui. Então essa amarela, 100%, ela é híbrida ou heterozigótica. Ela tem um alelo azão e um alelo azinho. O Mendel vai falar que a amarela é dominante em relação a verde. Verde vai ser uma característica recessiva. Quando você executa o cruzamento, amarelas aqui desse nascimento de ervilhas com ervilhas amarelas, a nossa representação do genótipo é azão, azinho, azão, azinho. Então elas são híbridas, elas são heterozigóticas. E desse cruzamento temos a F2, que é a segunda geração de filhinhos ervilhas. 75% amarelas, 25% verdes. Ele observou isso. Como eu representei o cromossomo, letra, essa representação cromossômica veio toda depois, mas a ideia é fantástica. Amarela cruzada com verde, 100% amarela. A amarela que nasceu cruzada com essa amarela que nasceu, amarela, e também reaparece a característica verde. Então ele vai chamar amarela de dominante, verde recessivo. Lembra que a característica dominante manifesta-se em homozigose, azão, azão, e também em heterozigose, azão, azinho. Ok? Aí, vários geneticistas surgiram posteriormente a isso, a redescobertas de Mendel. Um deles foi, na Inglaterra, criador de um diagrama para tentar representar
a formação desses gametas e a chance de geração desses descendentes. Então, Punnett, na Inglaterra, faz um quadro, um diagrama de Punnett. Ou o que você chamar. O professor às vezes chama de quadrinho, chiqueirinho. É um diagrama. Nesse diagrama, eu quero representar aqui a provável descendência de F2. Cruzar ervilhas amarelas com ervilhas amarelas. O que significa cruzar? Tem um indivíduo aqui que vai ser o papai ervilha. E ele tem o genótipo azão, azinho. Então ele é heterozigótico. Então eu vou colocar aqui um azão e um azinho. Só que o que eu colocar aqui é a possibilidade do gameta que essa ervilha pode produzir. Então o indivíduo é azão, azinho. A cor da ervilha é amarela. Azão, azinho é o genótipo. Lembra? Tem 2 alelos. Recebeu um do papai, outro da mamãe ervilha. Esses aqui são os possíveis gametas que podem ser produzidos. Então, se uma ervilha é azão, azinho, significa que 50%, ou seja, 1/2 dos gametas serão azão, 50%, ou seja, 1/2 dos gametas serão azinho. A mesma coisa para essa ervilha aqui masculina. 1/2, 50% dos gametas azão, 1/2, 50% dos gametas azinho. Lembra? O indivíduo tem um par de cromossomos, tem 2 alelos. Mas no gameta, que é a célula reprodutiva, aquilo que eu vou passar ao meu descendente, vai só um. Um vai ser de origem paterna e outro de origem materna. Então, essa representação aqui nada mais é do que os possíveis gametas que uma ervilha azão azinho pode produzir. Ela pode produzir 50% de gametas azão, 50% de gametas azinho. Se ela é uma ervilha azão, ela vai produzir 100% de gametas azão. Separa o azão, só vai ser gameta azão. Separa o azinho, só vai ser gameta azinho. Então aqui 100% dos gametas serão azinho, 100% dos gametas serão azão. Aqui 50% dos gametas serão azão e 50% dos gametas serão azinho. Por favor. Toda genética baseia-se na formação dos gametas, porque é o gameta, a célula reprodutiva, que eu vou transmitir. Lá na primeira aula de genética, desenhei um espermatozoide com 3 cromossomos, óvulo / ovócito secundário com 3 cromossomos para você entender. E aí, um veio do papai, outro veio da mamãe. Então, sempre eu vou pensar nos gametas. E aí, qual é a probabilidade do gametazão do papai ervilha encontrar o gametazão da mamãe ervilha? Formar um indivíduo azão-azão. Azão-azão, agora homozigoto dominante. Você vai iniciar a genética ou usar as letrinhas usando como regra a inicial da característica recessiva. Então seria Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, Vzinho. Verde, começa com V. Mas, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, vou usar o A, ok? Azão, azão. Agora, azão, azinho. Quando você preenche o quadrinho, você preenche a possibilidade do gameta azão do papai ervilha encontrar o azão da mamãe ervilha. O gameta azão da mamãe ervilha encontrar o gameta azinho do papai ervilha. Por convenção, também a gente põe o dominante na frente, mas não tem problema ficar azinho, azão. É a mesma coisa. Aqui, azão, azinho e aqui, azinho, azinho. Então, o Punnett vai propor para nós um diagrama em que você tem as possibilidades do gameta de origem paterna encontrar os gametas de origem materna. E aí, a probabilidade de aparecerem os descendentes. Se você pensar aqui 1/2 vezes 1/2, isso aqui é 1/4. Então, são 4 possibilidades. Uma vai ser azão-azão, 1/4, aqui 1/4, aqui 1/4. 1/2 vezes 1/2, 1/2 vezes 1/2, tudo 1/2 vezes 1/2. Tá, mas eu vou interpretar isso. Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Isso aqui vai ter um fenótipo. Então, a gente vai ter uma proporção, chamada de proporção fenotípica e proporção genotípica. Se eu olhar para a proporção e falar, olha, na primeira lei de Mendel, a proporção fenotípica em F2 é 3:1. O que significa 3:1? 3 ervilhas amarelas para uma ervilha
verde, já que verde é a característica que se manifesta apenas em homozigose. Agora, o que é uma proporção genotípica dos alelos que cada ervilha apresenta? Então, essa ervilha aqui, amarela, tem alelo azão. Então, vai ser 1 azão, 2 azinho e 1 azinho. Então, essa é a famosa proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. 3/4, você pode colocar aqui embaixo o 4, porque são 4 possibilidades. Essas 4 aqui, 3/4 e 1/4. Ou 75%, 25%. Matematicamente é a mesma coisa. 1/2/1. Então, 50%, azinho, heterozigóticas, 50% homozigóticas, sendo uma azão, a outra azinho. Então você tem as famosas proporções. Fenotípica, 3 amarelas para uma verde. Genotípica, 1 azão, 2 azinho, 1 azinho, na primeira lei de Mendel. A lei da pureza dos gametas, a lei da separação dos fatores. O Mendel chama os alelos de fatores. Ele falava, existem fatores que determinam as características. Esses fatores hoje a gente vai chamar dos alelos do gene. Então o gene é a receita, aí você podia ter o alelo azão, o alelo azinho. Então esse é o famoso cruzamento das ervilhas amarelas da F1, produzindo uma F2, a segunda geração de filhinhos, onde reaparece a característica verde. Veja se você entendeu a minha distribuição. Tem todo um histórico, tem todo um papel e todo um desenvolvimento, mas você precisa pensar nos fenótipos, genótipos, probabilidade de formação de gametas, porque é o gameta que vai ser transmitido para os descendentes. Óbvio que o seu vestibular vai trazer isso para humanos, o seu Enem vai trazer isso para humanos, então eu coloquei em humanos. Polidactilia é a presença de mais de 5 dedos nos pés ou mãos, e é uma herança dominante. Se é uma herança dominante, o que você vai pensar? Que os indivíduos pezinho, vão manifestar a polidactilia. O albinismo é uma herança autossômica recessiva. Autossômica significa que tem a mesma probabilidade de ocorrer nos dois sexos biológicos. Significa que o gene e os seus alelos estão lá nos cromossomos autossomos, não estão nem no X nem no Y. Autossômica recessiva, então os indivíduos azinho vão manifestar o albinismo. Eu fiz aqui o mesmo exemplo, só que com humanos. Um casal heterozigoto gerou uma criança albina. Um casal heterozigoto. O heterozigoto, o que é o heterozigoto? Que tem alelos diferentes. Albinismo é uma característica recessiva. Então, um casal heterozigoto gerou uma criança albina. Qual o genótipo do casal e da criança? Então, é muito comum nos exercícios, os vestibulares, o Enem, o colégio, a faculdade, o professor te dá sempre fenótipos, você tem que descobrir genótipos e depois fazer cruzamentos de probabilidades. Então aqui é só o comecinho, só a introdução. Um casal heterozigoto gerou uma criança albina. Então o casal azinho. E a criança, por que heterozigoto tem alelos diferentes, um dominante e um recessivo? A herança é autossômica. Monohibridismo, estou analisando uma característica. Então, os indivíduos azão e azinho não manifestam albinismo. O albinismo é uma característica recessiva. Sócio, mas ele não falou aqui. Geralmente a gente tem que saber já. Carregar para a prova isso. Então, albinismo recessivo em humanos. Albinismo se manifesta nos indivíduos azinho. Então, um casal heterozigoto gerou uma criança albina. Qual o genótipo do casal? O casal vai ser azinho e a da criança vai ser azinho. Olha para cima aqui, esquece de ervilha, pensa em humanos.
O indivíduo, papai do casal, azão, azinho. Mamãe, azão, azinho. Então ele pode produzir um espermatozoide azão, um espermatozoide azinho. Imagina isso aqui, um espermatozoide azão ou um espermatozoide azinho. Mamãe pode produzir um óvulo azão ou um óvulo azinho. Então vai existir uma chance em 4 desse espermatozoide encontrar esse óvulo. Que seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. A probabilidade de gerar uma outra criança com albinismo seria 1/4. Então seria a chance de produzir um espermatozoide contendo um alelo azinho. A chance multiplicada pela chance de produzir um óvulo contendo um alelo azinho. Então na genética, principalmente nessa parte humana associada a algumas heranças, a gente vai ter um acompanhamento, a gente vai ter um aconselhamento genético na área da saúde, porque algumas doenças podem ser muito impactantes para nós, seres humanos, e estarem escritas nos nossos genes. Mas eu imploro para você, a primeira lei de Mendel, ela é essencial para você dominar todo o restante da genética. Foi uma parte introdutória, depois eu vou trazer para você heredogramas, vou trazer exemplos e vou trazer cálculos de probabilidade. Mas eu preciso de vocês aqui. Primeira lei de Mendel, Mendel viveu nesse período, fez cruzamento com ervilhas, monohibridismo com dominância. Estou analisando uma característica apenas, no caso cor da ervilha, cruzei amarelo com verde, nasceu 100% amarela, então a amarela é dominante, que ela se manifesta tanto em homo quanto heterozigose. Agora, a característica verde vai reaparecer depois, homozigose recessiva. Posso traduzir isso para algumas heranças humanas. Polidactilia é dominante, então pode se manifestar em homo ou heterozigose. O albinismo é recessivo, manifesta-se apenas em homozigose. Eu espero que você tenha me entendido. Você, por favor, deixe o seu like, apoie o nosso projeto, inscreva-se no nosso canal. Se tiver dúvida, manda aí, o sócio tira para vocês. Desejo sempre bons estudos para todos vocês, meus seres.